Meeting. É com muita alegria que a gente abre o ABC Pública Conecta com o Seminário de Gestão de Riscos e Reputação no âmbito das organizações públicas. Sobre a ABC Pública, nós somos uma entidade que nasceu em 2016, temos hoje cerca de 400 comunicadores, presença em todo o território nacional, que é um grande avanço, né, uma instituição tão recente. Nós temos diretorias regionais em todo o país, nós temos 6 comitês temáticos com as mais diversas assuntos, né, para que possamos aprofundar, ter debates e acompanhamento mais minucioso. Atuamos com 3 princípios básicos. O primeiro é o protagonismo do cidadão na comunicação, ou seja, que a rede de comunicadores, com seu papel, né, muitas vezes é um papel de grilo falante, né, aponta o caminho, vamos por aqui, esse outro caminho é risco, isso é crise, mas que seja uma rede de comunicadores que trabalhe com uma comunicação menos institucional, menos narcísica, no sentido de autopromoção, promoção de administradores, e mais de caráter público. E temos 2 preceitos constitucionais que seguimos à risca: o direito à informação, o direito da sociedade, né, de saber, e o dever do Estado em prestar contas à população. Apoiamos incondicionalmente a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que é um avanço, né, que a democracia brasileira deixou. Hoje, inclusive, tem uma matéria no UOL, no qual 800 alunos de patrimônio superior a 1 milhão, até 10 milhões, em Santa Catarina, estudam uma bolsa em universidade pública, de forma gratuita. Quer dizer, só com essa informação ampla e direta que a sociedade pode corrigir e punir os malfeitos. E, enquanto a ABC Pública é uma rede de comunicadores para troca de experiência, qualificação, atualização de conhecimentos. E é esse o objetivo aqui do ABC Pública Conecta, atualizar conhecimentos nessa área tão sensível, que é o risco e reputação, que caminham juntos, andam de mãos dadas. E o que a gente entende de comunicação, né, aquela comunicação robusta para a sociedade, é que a nossa comunicação tem que ser também um serviço público, apoiar as entregas que o Estado faz em serviços e em políticas públicas. Infelizmente, né, a gente vive sob a ameaça da desinformação, que é um grave risco à democracia, né, e por isso que a gente trouxe esse tema, né, sobre, digamos, com esse introito, com esse guarda-chuva, entendendo que reputação e gestão de riscos andam juntos, de mão dadas, porque, em última análise, isso implica em construir a legitimidade do setor público. A legitimidade do setor público é essencial para a democracia, né? Então, a gente vai trabalhar esse tema aqui. Eu agradeço toda a ABC Pública, né, a Lília, vice-presidente de comunicação, que coordena nos bastidores esse evento, né, o Vinícius, o nosso comunicador aqui da equipe, aos técnicos que estão nos ajudando nesse evento de hoje. E agora faço um agradecimento especial aos palestrantes, né, 2 amigos e colegas, né, que eu tive a grata satisfação de trabalhar na vida profissional. O Lassance é um servidor de carreira de planejamento e pesquisa do IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele trabalha na diretoria de estudos internacionais, ele já foi coordenador da comunicação do IPEA, ele também trabalhou na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, né, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, a partir de 2003, foi o espaço nacional que eu conheci. Ele é doutor em ciência política, e ele também foi chefe de gabinete da vice-governadoria no Distrito Federal, é um autor de textos muito consistentes, e tem um livro que ele é autor, né, principal, Instituições, Estado e Democracia,
e ele foi o co-organizador do livro Federalismo à Brasileira, né? O Giovanni Nobile, né, da minha trajetória de Banco do Brasil, jornalista, ele teve uma carreira na área de assessoria de comunicação pública, de assessoria de imprensa no Banco do Brasil, né? Naquele tempo que a imprensa tinha um poder maior de fogo, né? E com muitos desafios de crise, e ele se especializou em crises nas organizações públicas e privadas. Também tem um pé na comunicação popular e comunitária. Em Brasília, ele é diretor do capítulo Aberge, e atua hoje como gerente de risco de reputação no Banco do Brasil. Nessa trajetória dele, teve muitos embates e desafios na comunicação externa, na assessoria de imprensa, mas também atuou na comunicação interna, que é um público-chave na construção de reputação. Ele colaborou para a revista Piauí e outros jornais, e liderou projetos vencedores de prêmios Aberge, e também é colunista lá do portal Aberge. Então, eu estou bastante feliz de apresentar esses dois especialistas, e passo a palavra para eles. Nós vamos fazer uma exposição, né, de 30 minutos para cada um, e em seguida a gente abre para perguntas, e aí eu recebo as perguntas aqui no chat, e a Lília e a equipe também me enviam as perguntas. Ou Lília, talvez fique à vontade também para fazer as perguntas via o YouTube. Então, passo a palavra. Esquecemos de combinar quem começa primeiro. Por favor, Lassans, pode começar. Então, o Lassans vai começar. O Lassans constrói uma agenda futura que ele vai abordar um instrumento pioneiro que nos ajuda a entender que, às vezes, as surpresas de amanhã podem ser percebidas hoje. Obrigado, Armando. Uma satisfação imensa, prazer também muito grande estar aqui com vocês. Agradecer à ABC Pública por essa oportunidade, esse debate tão importante. Saudar aí o Giovanni, que é aqui colega nessa nossa conversa, a Lília também, que vai nos ajudar. E corta meu microfone aí, Lília, quando eu passar dos 20 minutos, ou passar muito dos 20 minutos. Mas eu queria começar dizendo, e pegando o gancho com o que o Armando falou, dessa questão da desinformação e da espiral de desinformação, e a gente vive hoje uma situação que ela não é nova, mas ela é diferente em gênero, número e grau, pela dimensão que isso tomou. Porque até então a gente estava acostumado a discutir reputação, gestão de crises, da maneira assim, você não pode dar margem a que determinadas coisas que você faça tragam riscos que possam afetar a sua reputação. Essa era a recomendação básica. A frase lapidar por trás disso é aquela, acho que ainda é aquela do Warren Buffett, que já virou um clichê, mas é uma boa frase, merece ser lembrada, de que a gente leva 20 anos para construir uma reputação e a gente pode perdê-la em 5 minutos. Tá, perfeito. Isso continua sendo importante. Qual que é o problema? O problema é que hoje em dia, independentemente do que você faça, você pode ir para o olho do furacão em uma situação que é completamente incontrolável, que independe daquilo que você fez. Você pode ser a Madre Teresa de Calcutá, ou a irmã Dulce dos pobres, e alguém inventar que você falou aquilo que você não falou, que você fez aquilo que você nunca fez, né? Porque o que acontece? Porque hoje a gente tem um combo de extremismo, redes sociais e inteligência artificial turbinando a espiral de desinformação num nível e em um grau jamais visto. Então, o centro da atividade do extremismo, e com patrocínio das redes sociais, que inclusive fazem ali a dosimetria dos seus algoritmos para que isso seja ampliado, transformou a desinformação e o ataque às reputações em uma das coisas mais
lucrativas desse grande negócio que é a internet, que são as redes sociais. Ali no ano 2000, a o Economist Unit fez um estudo, que é um estudo que eles fazem a cada década, com especialistas para dizer, assim, quais são as expectativas e as grandes promessas, as grandes apostas, ou as apostas furadas para os próximos 10 anos. Em 2000 eles falavam assim, redes sociais, isso não vai dar certo, é um modelo de negócio que não se sustenta. Em 2010, eles fizeram a correção dizendo, erramos, né, indecorosamente nessa previsão que se mostrou completamente contrária, e na verdade as redes sociais começaram a engolir a mídia tradicional. E a mídia tradicional começou, de certa forma, a mimetizar o padrão das redes sociais para tentar sobreviver, para tentar disputar audiência também em um mundo cada vez envenenado por essa espiral do extremismo, da desinformação e do ataque a reputações, né? Então, lembrando, primeiro, que isso não é algo novo. Atacar reputações sempre foi fundamental para criar crises e atrair a atenção. Então, a gente pode lembrar desde priscas eras ali, por exemplo, na Revolução Francesa, o que fizeram com a Maria Antonieta, transformar a Antonieta em uma estrangeira, uma austríaca insensível, que controlava o rei, que não conseguia mandar em sua própria casa. Essa foi a imagem que se criou da Maria Antonieta, e ela foi fundamental, essa imagem desinformada, inclusive, de quem era a Maria Antonieta, que obviamente ela não tinha esse papel ali na corte real. O rei, as decisões que ele tomava estavam muito mais orientadas pela nobreza e pelo clero do que propriamente pela sua esposa. Mas, enfim, virou algo importante na Revolução Francesa para você demolir a imagem da realeza naquele momento e propor uma troca de regime. E a gente sabe que a misoginia, você atacar mulheres que estão em posição de poder, é um traço estrutural na política. Os homens, por alguma razão, eles são muito maus quando aparece alguma mulher para ocupar um espaço de poder. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso e ao grau de desinformação que está por trás. Cobrança de impostos, mesma coisa, é outra fonte estrutural de revoltas, às vezes com bons fundamentos, outras não, né? A Carta Magna inglesa, em 1215, ela surgiu de uma revolta contra impostos. A revolta do chá nos Estados Unidos, que levou à independência, foi o estopim da independência americana, ela é uma revolta contra impostos. A Revolução Francesa também da mesma forma. O Brasil teve um presidente, o Campos Salles, que ficou conhecido, deram o apelido jocoso nele de Campos Selos, ali quando ele governou, finalzinho do século XIX, início do século XX, 1898 a 1902, o que seria a Receita Federal na época, a melhor forma de você controlar o pagamento de impostos era justamente a Receita chegava distribuindo selos que você lacrava os produtos. Esses selos ainda hoje estão, por exemplo, nos maços de cigarro, aquele selinho, nas bebidas, as bebidas que têm aquele selo também. É uma herança daquela época em que o selo era a marca de que aquela mercadoria foi certificada, pagou impostos, pode ser vendida no mercadinho de secos e molhados da esquina. E, embora o Campos Salles fosse um presidente defensor do minimalismo estatal, ele era um liberal, a gente pode dizer até que ele era um neoliberal antes do neoliberalismo, porque ele era completamente avesso a que o Estado desenvolvesse políticas públicas que não fosse a de pagar as suas contas, é uma frase tradicional dele. Mas não só no Brasil, mas em outros lugares, o liberalismo, e sobretudo o liberalismo mais agressivo, o libertarianismo, é mestre nessa questão. Então, cobrança de impostos, né, a gente lembra do Eugênio Goudin, que é um dos papas do libertarianismo no Brasil, discípulo do Hayek, do Milton Friedman, que passou para a história como o criador do imposto de renda retido na fonte. Se você hoje paga imposto de renda retido na fonte, que é uma criação importante, agradeça a Eugênio Goudin. E a corrupção é outro traço, né? Então, esse é outro elemento, ingrediente, talvez até o mais usado nas crises
na gestação de crise de reputação. Getúlio Vargas foi ao suicídio depois de ter sido associado ao que foi chamado à época de Mar de Lama, ali em agosto de 1954, quando ele se suicida. Ele estava envolto num escândalo e em acusações, boa parte delas sem nenhum fundamento também, mas estava muito difícil provar que focinho de porco não era tomada. Já mais recentemente, né, nós tivemos empresas, os Correios, a empresa de Correios ficou associada à Pecha do Mensalão, à Petrobras, ao Petrolão, BNDES, ao Caixa Preta. Se fez uma meia dúzia de auditorias e não se achou nenhuma caixa preta no BNDES. O Ministério da Cultura, associado à Lei Rouanet, e a Lei Rouanet, cujo nome está lá em homenagem ao Sérgio Paulo Rouanet, um dos maiores filósofos do Brasil. A reputação da lei é péssima por uma série de mentiras criadas contra a lei, independentemente dos grandes benefícios que a lei possa ter promovido, mas ficou ligada à imagem de Lei Rouanet. Em boa parte da população é dinheiro público gasto com atividades perniciosas, com atividades indecentes, com coisas que não são cultura, com marxismo cultural, coisas do tipo, virou essa pecha. Então, o que acontece? É impossível a gente hoje falar em gestão de crises e em proteção à reputação sem entender que a gente tem um horizonte no qual, se não houver regulação legitimada pela sociedade para impedir que as pessoas tenham a sua reputação jogada no lixo, jogada no esgoto, a gente não vai poder proteger. Não é o Estado, não é só o presidente da República, parlamentares, ministro do Supremo, não vai poder proteger pessoas em relação à espiral da desinformação. A gente provavelmente se lembra quando uma mulher, acho que ali no início das redes sociais, ali no 2000 e alguma coisa, uma mulher foi linchada por estar carregando um livro vermelho, que era um livro de catecismo da Igreja Católica, e ela foi associada ao rapto de crianças para práticas de sacrifício de crianças em cultos demoníacos. É coisa desse nível. Então, é muito importante a gente ter isso em mente para ter esse enquadramento. E claro que, embora haja muita coisa nova, a gente também não pode esquecer, né? Não faz muito tempo que havia, no Palácio do Planalto, uma unidade de desinformação que se auto-intitulava Gabinete do Ódio. Então, como diz o Chomsky, né, e outros mais, o da Empoli, a desinformação é produzida em escala industrial para ser espalhada e para promover esses ataques de forma muito clara. Então, óbvio que tem muita novidade, redes sociais a todo momento tem novidade, inteligência artificial toda hora tem novidade, mas quem produz desinformação, quem produz crises, determinadas crises, quem produz ataque à reputação, usa algumas ferramentas tradicionais, a gente pode dizer clássicas até. Então, por exemplo, a forma de fazer, de construir mensagem de desinformação, ela ainda usa muito o formato de narrativa jornalística que foi criado, celebrizado pelo Pulitzer, ali no final do século XIX, no famoso jornal dele, o The World, que é títulos chamativos, letras garrafais, imagens que supostamente comprovam aquilo que está sendo dito na mensagem. Então, isso é clássico e a gente precisa entender também que essas ferramentas são reutilizadas. A ideia do gancho. Acho que 2 meses atrás, um dos grandes novos enfants terribles aí da extrema-direita fez um vídeo mostrando como é que você cria vídeos para atrair a atenção do seu público e como é que você exagera em determinadas ideias para que isso gere cliques, para que a pessoa ouça os próximos segundos. E a gente vê, esse é o padrão de você criar títulos bombásticos, títulos que parecem que são notícia, mesmo quando não são, para atrair essa atenção. A maneira de a gente se precaver para isso, regulação
do Estado com legitimação social para evitar a barbárie, né, para evitar que isso seja terra sem lei, que seja dominado pela lei da selva. A outra é a gente também criar ganchos, ter alguma antecedência em relação ao que vai acontecer. E aí eu uso esses meus últimos 10 minutos, acho que é isso, não é, Lili, que eu ainda tenho para explicar um pouquinho o que o Armando prometeu para eu não ser também acusado de propaganda enganosa aqui. Então a gente se antecipar a determinados assuntos e a tentar criar ganchos. Eu e Armando trabalhamos com um ministro na SECOM, primeiro ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, do primeiro mandato do Lula, Luiz Gusquem, e ele disse uma frase, que eu não sei se é dele, acho que sim, falava assim, é preciso dar carne aos leões, é preciso dar carne aos leões. A imprensa são os leões. Então, assim, você não alimenta a imprensa e você não responde a uma crise só com discurso, só com pregação, dizendo, ai... A frase que a gente falava, né, Armando, que o Jorge vive repetindo aí e atribuindo a mim, mamãe eu me amo, mamãe eu sou o máximo, e assim por diante, ou como diria o Wilson Simonal, mamãe botou açúcar em mim, e você não vai resolver, você precisa da carne, os leões precisam de carne, então você precisa contrapor uma notícia ruim com uma notícia que seja interessante para a imprensa também, então você precisa alimentar os leões dessa maneira. E isso precisa ser preparado, isso precisa de alguma antecedência. Então, o que eu vou contar aqui rapidamente? Vou contar um case, uma experiência que a gente desenvolveu já no segundo mandato do governo Lula, em 2007, quando eu tinha saído da SECOM para ir para o que seria depois a Secretaria de Assuntos Estratégicos, voltei para a SECOM, acho que início de 2007, finalzinho de 2006, início de 2007, e o Armando, eu tinha sido chefe de gabinete na primeira gestão, e eu passei a ser assessor, e o Armando era meu chefe a partir de 2007. Então, foi uma das experiências mais felizes que eu tive de ter Armando como meu chefe a partir de 2007. E a gente ali, 2007, houve uma sequência de crises, depois também. Então a gente participou, não é, Armando, de uma meia dúzia de salas de situação bastante complicadas. E o Armando, num dia, ele me falou uma coisa que é uma coisa, assim, fundamental e que ele já tinha dito antes, mas, tipo assim, chega, a gente não pode mais ficar só apagando incêndio e ficar correndo atrás de desbaratar a crise, a gente precisa se antecipar e pensar qual é a crise do mês seguinte antes dela acontecer. E aquilo ficou na minha cabeça e eu tentei bolar uma maneira de ajudar, não de resolver, mas de ajudar nisso de alguma maneira. E essa angústia do Armando, que eu tomei como uma ordem, assim, vamos pensar alguma coisa, gente, para a gente não ficar simplesmente enxugando gelo aqui. Então, eu comecei a pensar uma maneira de antecipar algumas situações que poderiam ser, não necessariamente fossem, mas que poderiam virar crise. Então, eu mudei um pouco a minha chave de ler notícia. Eu não fiquei... E ele falava, o Armando sempre falou isso, né? O jornal de hoje é passado. O jornal de hoje é passado. A gente, no máximo, vai enxugar gelo aqui, vai tentar reverter alguma coisa, mas é muito difícil. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler os jornais e tentar ver o que estava acontecendo que ainda não tinha virado notícia ou não tinha virado notícia nos grandes jornais. E o que tinha data para acontecer. O que era notícia, então era uma fonte crível, muitas vezes era uma fonte oficial, mas que estava marcado para acontecer no mês que vem, daqui a 2 meses, ao longo do próximo semestre e assim por diante. Então, chegou ali em 2007, por volta de julho, agosto, e eu comecei a perceber pela leitura da imprensa regional que o que aconteceu em 2007? O calendário de chuvas se antecipou em vários estados, principalmente no sul do centro-oeste e no sudeste, ele tinha se antecipado. Com isso, a dengue se antecipou para agosto. Nós emitimos um alerta, com base nisso, nós emitimos um alerta para o Ministério da Saúde que a situação da dengue talvez estivesse fugindo do controle em vários estados, Mato Grosso do Sul,
São Paulo começou a pipocar no interior de São Paulo, e começou no Mato Grosso do Sul, e depois começou a se alastrar Ribeirão Preto, Araraquara, por ali, né? E a gente fez esse alerta para o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde falou, não, está tudo sob controle, nós estamos monitorando e tudo mais. E o Ministério da Saúde é uma excelente equipe, tem um ministro da Saúde, que é um dos melhores ministros que o Brasil já teve, que era o José Gomes Temporão. Tá. E nós dizíamos, inclusive, o seguinte, talvez seja longe esperar o dia D da dengue, que tradicionalmente é novembro. Tradicionalmente é novembro. Essa foi outra coisa que a gente, que também era meio óbvia, mas como diz a música lá do Beto Guedes, né, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. A gente sabe disso e não aprende com as coisas que acontecem. Então a gente sabe que tem coisas que são igual Carnaval, Natal, Ano Novo, elas têm data para acontecer. Chega ali, julho, agosto, é época de seca e queimadas na região norte, no Pantanal e tudo mais. A gente sabe que novembro, dezembro, começa a ter, começa o ciclo da dengue, vai até março, mas nesse ano se antecipou. E a gente falou, talvez o dia D da dengue em novembro fique longe. O Ministério da Saúde minimizou. Normalmente acontece isso. Quando alguém... Cassandra, é a maldição de Cassandra. Quando Cassandra aparece para dizer Troia cairá pela mão dos gregos, não, Cassandra, não é bem assim, olha lá, veja bem, tudo mais. E até perceber que Cassandra tinha razão, demora. Então, o Ministério da Saúde falou, não é bem assim. O que aconteceu em setembro? O Estado de São Paulo, o governador do Estado de São Paulo, na época, que era o José Serra, antecipou o calendário, o dia D da dengue, para setembro. E aí o Ministério declarou que o país inteiro, logo em seguida, o país inteiro estava na cruzada contra a dengue. Então, isso a gente fez, na época o ministro era o Franklin Martins, ele gostou muito do que a gente começou a fazer, ele levou a gente para fazer as reuniões. A gente ficava ali no Bloco A e no Palácio, né, Armando? Então, a gente começou a ter mais interação também com o pessoal da assessoria de imprensa da presidência. Isso chamou a atenção do gabinete do presidente da República, e aí, a ponto de que em 2007, ou início de 2008, o pessoal do gabinete pessoal do presidente, que cuidava da agenda do presidente, me chamou para ir para lá e fazer esse estudo lá, e falou assim, não, você fica fazendo isso para a gente quer ver aqui em primeira mão, entender como é que você faz e quais são os eventos, mas pode ficar tranquilo, você pode continuar passando isso para a SECOM e tal. E passei a fazer isso. Então, no fundo, o que eu comecei a fazer ali em 2007, 2008, e aos poucos fui aperfeiçoando. É uma espécie de clipping, gente. É uma coisa mais simples, dá trabalho. É simples, mas não é fácil. É um clipping diferente. Ao invés de fazer um clipping do que saiu com o nome citando seu órgão, é um clipping pensando o seguinte, o que está para acontecer no mês que vem. Então, antes do mês entrar, pelo menos 15 dias antes, 20 dias, 30 dias antes, você diz o que está para acontecer no mês seguinte, de positivo e de negativo. E aí os tomadores de decisão vão dizer o que fazem com aquela informação. Quando veio 2010, aí eu já estava no IPEA, eu já tinha passado no concurso do IPEA, a SRI me chamou para continuar isso, para a SRI com foco em assuntos federativos. Então, no gabinete pessoal do presidente, eu já fazia olhando não só a imprensa, mas a agenda da Câmara, do Senado, das sessões do Congresso, do Judiciário, e depois, quando eu fui para o IPEA, a Secretaria de Relações Institucionais pediu para que eu, ainda no IPEA, fizesse esse levantamento com foco na agenda federativa. E continuei fazendo isso. Então, isso está publicado, isso não tem nada secreto, gente, isso não é nenhuma informação assim de espionagem, não, é tudo com fonte pública. É coisa que eu até hoje publico um relatório, hoje ele está saindo pela ANSUR, que é um instituto de estudos aí da América do Sul, mas eu continuo distribuindo no governo. Hoje vai para a mão de 9 ministras e ministros, mais de 30 secretários, dizendo isso, olha, o mês que vem é esse, de hoje para amanhã eu devo terminar o levantamento de julho, e aí vocês vão ver isso lá no site da ANSUR, eu mando para o Armando também, a BCP acho que publica também. Então, um pouco isso que eu faço e fui me aperfeiçoando. No debate, se vocês quiserem detalhes, eu posso dizer como é que isso é feito, mas toda a produção disso está publicada ali no IPEA, temas relevantes da agenda federativa. Vejam lá um de março de 2013, quando eu falo que a situação
o reajuste das tarifas tinha sido atrasado, normalmente isso acontece em janeiro, nas prefeituras, principalmente nas capitais, isso tinha sido atrasado para ser decretado ali a partir de junho, quando ocorreria a Copa das Confederações, e as prefeituras achavam que, por conta da Copa das Confederações, o pessoal não ia dar bola para o preço das passagens. Em março, eu alertei que o reajuste vinha alto, que já tinha um histórico de quebra-quebra, era um assunto bastante... Isso eu falei na reunião com os assessores de assuntos federativos. Eu falei especificamente do movimento Passe Livre de Goiânia e de Salvador, que tinham promovido quebra-quebras em anos anteriores contra os preços da passagem. Enfim, e o pessoal falou assim, não, porque a gente repassou dinheiro, inclusive, para as prefeituras, isso vai ser mitigado. E as prefeituras usaram esse dinheiro supostamente para a renovação da frota e vieram com reajuste alto do preço das passagens, deu no que deu em junho e julho de 2013, as chamadas jornadas de junho, que foi uma crise de dimensão gigantesca, uma crise que transformou o governo Dilma de um governo de altíssima popularidade no primeiro mandato, maior até do que o do presidente Lula, num governo na lona, que resultou ali no golpe de 2016, quando a popularidade e a reputação da presidenta Dilma tinham sido levados aos seus piores níveis, a níveis recordes ali baixos em relação a isso. Então, basicamente essa a aventura, né, Armando, que graças ao Armando a gente iniciou ali em 2007, aperfeiçoou em 2008, 2009, e que até hoje eu ando fazendo. Passo para vocês a bola. Lassance, muito obrigado. Gente, esse levantamento, o Lassance vai colocar, eu coloquei aqui no chat, eu divulgo, quando o Lassance me envia, eu divulgo para os diretores da ABC Pública, mas é um trabalho aberto, né? Então, Lassance, depois, por gentileza, coloca o link ali no chat. E o que eu considero importante é isso. Até os institutos internacionais de gestão de crise, eles apontam que varia muito ano a ano, mas assim, 75%, a gente ficar numa média, são acontecimentos previsíveis, né? Tem acontecimentos latentes, né? E esse trabalho que o Lassance faz, e aí, Lassance, com certeza a gente vai fazer oficinas, né? Porque a oficina ensina um pouco essa metodologia para os interessados, que tentar olhar, né, sem bola de cristal, mas antecipar a agenda, porque existem muitos fatos programados, né? O professor Chaparro dizia isso, o jornalismo é novidade, mas também existem muitos fatos programados, daí a importância que o Chaparro deu à assessoria de imprensa, a criação da assessoria de imprensa do Brasil, elas agendavam os temas em todos os sentidos, né? Então, o Lassance fez apenas deu uma pílula do que seria esse trabalho, né? E é um trabalho realmente de prospecção, mas que antecipa realmente a crise, porque a gente sempre tem dito, a gestão de crise é minimizar danos, né? O importante é o risco, né? Trabalhar no risco, né? Ter muito atenção e olhar ao risco, ao impacto que esse risco pode trazer. Então, agradeço muito a disposição aqui para as perguntas, já podem fazer as perguntas aqui no chat para o Lassance, e só encerrar um comentário breve, um caso pitoresco aí você falou muito desse extremismo nas redes, a espiral da desinformação, e a gente teve no Brasil, em 1975, um jornal Notícias Populares, ele noticiou o nascimento do bebê diabo, né? Então, esse mecanismo do sensacionalismo, né, ele existe e certamente as redes sociais copiam exatamente isso, coisas que mexem, que são muito trepidantes, escandalosas, e é um caso clássico aí do bebê diabo que nasceu no ABC em São Paulo. Vendeu jornais durante 20 dias, né, e isso mostra a percepção humana, como é que é, assim, digamos, seduzida por, né, esse tipo de jornalismo, mas é só para complementar. Aquele filme, né, Armando, só para emendar, terminar um parênteses aí, o filme Homens de Preto, o primeiro, mostra isso, né, eles pegam os tabloides e falam assim, isso aqui estão as verdadeiras notícias, só teoria da conspiração e tudo, é uma coisa antiga, mas enfim, era muito circunscrito esse fenômeno.
hoje em dia Exatamente. virou o mainstream do noticiário. E tem um algoritmo, né, que distribui isso de uma forma escandalosa. E, bom, a gente vai tratar desse assunto. Eu passo a palavra para o Giovanni, que tem essa função de guardião, né, com uma equipe da reputação do Banco do Brasil. E, Giovanni, fique à vontade. Obrigado, Armando. Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui nesse evento da BC Pública. Acompanho aí os trabalhos, as reuniões, né? E estar aqui é uma honra. Ainda mais junto contigo, Armando. A gente teve o prazer de trabalhar junto e muito do que aprendi lá no passado, assim, de alguma maneira vem aí dessa escola que realmente é forte do Banco do Brasil em assessoria de imprensa, nessa parte de tratamento de risco, né? Passaram por aqui diversos profissionais que zelaram muito pela marca do banco e a gente segue aqui com essa missão, né? E quando o Armando comenta sobre a história da crise, é um apagar de incêndios e que o importante é o risco, não colocando aí nessa balança, mas dizendo sobre a importância da prevenção, né? Recentemente, há um ano, eu estou focado especialmente na área de gestão de risco de reputação aqui no Banco do Brasil. Tive essa experiência por cerca de uns 15 anos com assessoria de imprensa, que em algum momento misturou essas duas funções. A assessoria de imprensa também era uma área que lidava com essa parte de prevenção de risco, mas isso foi tomando uma proporção importante o suficiente para a gente desmembrar essa área aqui dentro do banco, para que trabalhamos lado a lado, mas são equipes distintas, né? Uma nesse papel de fazer, não com essa metodologia, quero conhecer, inclusive, Lassans, com certeza vai nos ajudar aqui, vai aprimorar nosso trabalho, mas de atuar com mais previsibilidade, né? Cada vez mais, mas também em toda a parte que envolve monitoramento, acompanhamento, mensuração, reportes de tudo isso que é monitorado, etc., para as áreas de gestão dentro do banco, que são muitas, né? O banco, por exemplo, é um exemplo de uma empresa muito grande, né? Eu não sei da nossa audiência aqui se eventualmente a gente está falando, por exemplo, com empresas menores ou então com pequenas prefeituras. Eu acho que talvez isso fique em comitê mais fixo, né? Talvez todas as pessoas que recebam alerta são as mesmas sempre, né? Mas aqui no banco a gente tem uma multidisciplinaridade muito grande, assim. Então você tem situação em que eu estou falando, por exemplo, sobre crédito para grandes empresas, no outro dia eu estou falando de crédito para pequenas empresas, da outra vez é sobre agronegócio, eventualmente pode ser sobre cultura, Lei Rouanet, etc., que o Lassans comentou, sobre investimento em marketing esportivo. Aí a gente tem áreas correlatas ao banco, que não são especificamente o banco, mas que atuam junto com as empresas do conglomerado, e aí você tem também as ABBs, né, que fazem parte do banco, de certa forma, que é a Associação Atlética Banco do Brasil, espalhada em diversas cidades pelo interior, e que prestam serviços interessantes à comunidade, inclusive com projetos do próprio banco, com a Fundação Banco do Brasil, com a ABB Comunidade, por exemplo, mas se der um problema, carrega também para o pró e contra, né, a marca do banco. Então a gente tem que ter esse monitoramento extremamente amplo para poder captar tudo isso e saber reportar para as áreas de gestão conseguirem tomar as medidas em tempo hábil, assim, e cada vez mais o tempo ele tem sido comprimido, assim, dá uma impressão de o tempo faz da vida ela ser uma coisa cada vez mais multifragmentada e tudo mais, e a gente vai vivendo numa ansiedade do algo novo, né? Isso é uma questão muito social. Existem uns livrinhos coloridos fininhos nas livrarias, daquele Byung-Chul Han, que é um filósofo, e fala de muita coisa, assim, eu devoro muitos livros dele, assim, e em um deles ele comenta um pouco sobre isso, sobre a quebra da narrativa, assim, né, na sociedade atual, em que a gente é muito afoito por novidade o tempo todo, e o simples rolar do feed em redes sociais, acho que gera isso também, o que torna um terreno extremamente fértil para fake news, porque se a pessoa está precisando de novidade o tempo todo, a novidade ficcional, né, desinformação e tudo mais, ela é mais rápida de ser criada, né? Comentou-se aqui no começo sobre como gerar as notícias positivas. O Lassans comentou muito aqui sobre dar carne aos leões, né? Acontece que o fake news, ele estou inventando uma carne aqui para você, nem tem, mas a pessoa está se alimentando daquilo. E daqui você vai
pode discorrer uma infinidade de rumos aqui, né? A gente poderia falar de uma dieta informacional, né? De onde você vai consumir essa informação e tudo mais. Então, talvez esse trabalho todo enquanto sociedade, passe por frentes como um olhar público de presença de municípios, estados e governos de diversos países, porque a desinformação pode acarretar, inclusive, questões geopolíticas, né, e tudo mais, mas passa também pela educomunicação, né, a comunicação nas escolas, a comunicação de ensinar a ler a mídia e etc e tal, o que é muito difícil hoje em dia, né, a questão de redes sociais, ela é algo, você aprender com a coisa sendo gerada, sendo criada, né, se antes a educomunicação já era necessária, eu fiz a especialização que o Armando comentou sobre comunicação popular e comunitária, a gente fala muito nessa pós-graduação sobre educomunicação, né? E era só a grande mídia, o grande objeto de estudo ali. Hoje em dia, essa educomunicação ela já nasce atropelada pela novidade tecnológica que vem, e aí você tem esses vídeos de inteligência artificial, que é uma delícia de brincar com isso, por exemplo. Tipo, eu já brinquei com a minha filha com isso, assim, de pegar um desenho de alguma coisa dela e transformar num desenho com que realista ali e tudo mais e tal. A pessoa começa a misturar um pouco as ideias nisso tudo, né? Enfim, dito isso, a gente tem uma questão de risco de reputação sendo trabalhada com mais afinco aqui no banco, de modo segregado da assessoria de imprensa, porém muito lado a lado, né? Conversando muito de próximo ali. Então, esse trabalho de previsibilidade, eu acho que ele é extremamente importante, e ao mesmo tempo a gente tem feito isso, de certo modo, muito com base em muita análise de dados. Acho que esse é o grande diferencial que o banco tem conseguido desenvolver recentemente com metodologias proprietárias, junto com agências de comunicação que prestam serviços para a gente, mas que observam coletas de informação, seja na imprensa, seja em redes sociais, nas menções que citam o banco, por exemplo, para a gente conseguir dimensionar tudo isso, mensurar muito bem e saber reportar as áreas de gestão que eu comentei, mas graduando esses alertas, né? A gente tem depois, para poder disparar para essas áreas, esses alertas de risco de reputação, por exemplo, a gente nivelou eles aqui com base em diversas variáveis possíveis, por exemplo, se é um grande jornal, se é um jornal mais regional, se isso está em destaque, se não está, se é o banco citado no título, com uma imagem, com uma foto, com presença de porta-voz ou não, isso vai gerando pontuações diferentes. A mesma coisa em redes sociais, se é um perfil verificado, se tem mais de X seguidores, se esses X seguidores entra na casa de centenas de milhares, já é outra gradação sobre isso e tal. Então a gente vai juntando essas diversas variáveis que vão se misturando, isso vai gerando os alertas para a gente, de alertas de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, porque isso ajuda também as áreas a não fazer tempestade em copo d'água, assim, porque se por um lado é importante você ter um alerta de nível 1, por exemplo, que ó, tem um caso aqui, então trate esse caso antes que ele vire uma crise. No entanto, não precisa parem as máquinas para tratar isso, porque também se atrapalha o próprio andamento da empresa, de poder gerar notícias positivas depois no futuro, né? Se você trata tudo como uma grande crise, a própria grande crise acaba sendo afetada com isso, né? Porque quando ela tiver que ser tratada, talvez as pessoas não deem bola, porque acham que é uma crise menor, enfim, né? Então, essa gradação de níveis de alerta, assim, na hora de reportá-los, a gente entende que é um avanço interessante na metodologia que a gente desenvolveu aqui, que passa por essas diversas variáveis. E aí depois, por óbvio, fazer o acompanhamento da evolução de repercussão desses casos e a repercussão de um ponto de vista, inclusive, de volumetria, né? Se o volume está crescendo, ou então se a qualidade dessa editorial do que está sendo dito também está se modificando. A gente avalia, portanto, variáveis quantitativas, mas também qualitativas, para entender como que essa saúde desse caso em específico monitorado, por exemplo, como que ele está sendo posto. Para se ter uma ideia, a gente tem aqui cerca de 50, 55 mil menções ao Banco do Brasil por mês, tranquilo, num mês comum, assim. E aí, em casos que beirou crise, por exemplo, assim, recentemente, a gente tem casos em que em um único dia você tem mais de 25 mil menções ao banco, em redes sociais, em imprensa e tal. Então é muita coisa. É desumano conseguir acompanhar isso se você não tiver uma ajuda de máquinas, né, de possibilidade de ferramentas que fazem essas medições, uso de inteligência artificial, inclusive, para poder ajudar a gente a mensurar tudo isso. Num ambiente mais restrito,
e aí trago aqui uma experiência minha na Fundação Banco do Brasil, que é uma empresa ligada ao banco, ligada ao terceiro setor, para aplicação de investimento privado em comunidades que tratam com agroecologia, com educação em projetos como a BB Comunidade que eu comentei. As menções são muito menores, assim, então você consegue ter uma coleta mais 1 a 1, mais pontual, monitora um pouco em redes, monitora a imprensa, isso fica mais tranquilo. No entanto, quando você tem uma situação de crise emergente, por exemplo, também é mais difícil você contra-atacar essa crise, porque o seu poder de fogo, vamos dizer assim, para poder contradizer uma situação, ela é mais complexa. Bom, assim é a maneira como a gente atua hoje, podendo fazer aí esses trabalhos de monitoramento, etc. A gente entende o risco de reputação como uma disciplina, vamos dizer assim, multidimensional, né? Ela afeta instituições do mundo todo, inclusive as financeiras, né? Mas pode ser organizações públicas e etc., prefeituras, estados, municípios e tudo mais. E ela reflete aí a percepção de diversos públicos, né? Que vão ter, no caso do Banco do Brasil, que desde clientes, investidores, reguladores, a mídia, a sociedade, né? Qual a visão que esses públicos têm sobre a empresa, né? E um setor, por exemplo, baseado essencialmente na confiança, como é o setor financeiro, está sujeito a interpretações negativas que podem afetar e comprometer a reputação do banco a todo instante, né? Inclusive com o que o Lassans comentou aqui muito bem, sobre você pode ser a Madre Teresa e vai ser afetada ali de qualquer maneira, se por acaso você tiver ali uma situação de uma desinformação, de uma fake news, né? Vou trazer um caso específico aqui, que é o 8 de janeiro de 2023, um caso muito tenso aqui de ser trabalhado, porque naquele dia, em algum momento, surgiu a informação de que tinha um cidadão que teria, enfim, teria baixado as calças, defecado numa mesa no STF. E surgiu a informação, desinformação, de que aquele cara era um funcionário do Banco do Brasil. Com nome, com foto e tudo do cidadão. Só que a imagem que pegava uma coisa meio de lado, meio parecia, mas você não conseguia cravar que era. E aí dá-lhe tentar buscar esse colega para tentar encontrar a pessoa. E ninguém conseguiu o contato dele. Aí começou uma suspeita de, putz, será que era mesmo? Será que ele foi preso e por isso está incomunicável? E tentava falar com a família, também não encontrava. Será que a família está junto? O que aconteceu e tudo mais e tal. Quando conseguiu o contato dele, ele estava numa cachoeira, nos arredores de Brasília, curtindo o final de semana com a família, celular não funcionando, porque estava meio fora de área, e o nome dele correndo solto, porque alguma pessoa, jamais saberemos por que, resolveu atacá-lo. Atacou ele na pessoa física, dizendo que ele estava fazendo uma coisa que não era ele. Assim. E aí você tem que trabalhar com essa desinformação e emitir nota de rebatendo isso e tudo mais para tentar desfazer. Então, assim, as instituições, mas até a gente na pessoa física é alvo disso, quando acaba virando um instrumento para poder mover essa grande máquina de desinformação e tudo mais. Então, é uma situação muito complexa. Então, esse é um exemplo em que o nosso monitoramento pegou muito rápido nas redes sociais, assim, para poder medir, uma dificuldade extrema para poder entender o caso, localizar e tudo mais, e ter a clareza de que aquela pessoa não era ele mesmo, porque estava a quilômetros de distância, foto, localizador e print de mensagem de recibo do pedágio, para mostrar que ele nem estava aqui mesmo, de fato, e tal. Então, assim, um caso muito complexo que a gente lidou, assim, recentemente, porque lidava com uma vida de uma pessoa em específico que estava sendo alvo e, ao mesmo tempo, com a reputação do próprio banco naquela situação, né? Enfim, essa percepção toda pode ser abalada a qualquer instante, né? Como o próprio Lassans colocou. Então, essa reputação construída ao longo do tempo, podendo ser fragilizada rapidamente por esses eventos, ela exige da gente as melhores práticas para que a gente tenha uma percepção pública dessa reputação, por exemplo, pautada aí na confiança, transparência, de modo consistente, né, como a gente comentou. E aqui, vou trazer aqui uma base de alguns verbos que a gente utiliza para a área de como a gente atua com risco de reputação, porque, enfim, voltando, a gente lida com estudos, conhecimento técnico, recomendação de órgãos reguladores, o banco vem desenvolvendo essas melhores práticas de gestão, como eu comentei, a parte toda de monitoramento, etc. e tal, e tenta trazer esse modo de atuar, vamos dizer assim, como se fosse uma grande receita, muito simplificando, em alguns verbos. Por exemplo, a gente lista 8, que assim como
como grande chave, assim, né, de nossa atuação, para reforçar esse compromisso, né? A gente lida com a identificação dos riscos, com a mensuração daquilo que os envolve, a avaliação sobre eles, o modo como a gente pode mitigá-los, o que a gente pode fazer para ter um controle sobre aquilo, o monitoramento que eu comentei, os reportes, né, para a gente poder reportar as áreas, dar alertas, mas também não só alertas no tempo quente ali, mas retroagir e voltar trazendo análise sobre aquilo que passou, né, para a gente poder trazer disso um oitavo verbo, que é o de aprimoramento, né. Então, acho que identificação, mensuração, avaliação, mitigação, controle, monitoramento, reportes e aprimoramento, aqui são a grande chave da nossa atuação, no fim das contas, para poder atuar dessa maneira do modo mais ágil possível, né? Trazendo todo o aprendizado de casos anteriores. Comentei aqui do caso específico do 8 de janeiro, porque fui refletindo sobre ele enquanto o Lassans comentava sobre eventos previsíveis, e acho que o Armando comentou aqui também sobre 75% dos acontecimentos são previsíveis ali, mais ou menos. Mas esses outros que fogem, a atuação tem que ser muito célere, né? A gente tem um caso aqui muito emblemático, que é lá de 2013, se eu não me engano, 2014, por ali, e foi quando o técnico Luiz Felipe Scolari, numa entrevista, ele era técnico da seleção, na preparação para a Copa do Mundo aqui no Brasil, por exemplo, naquela época, e em determinado momento, um repórter perguntou para ele se o time estava entrando de corpo mole e tudo mais e tal, e alguma coisa nesse sentido. E ele respondeu que se quisesse moleza, ia trabalhar no Banco do Brasil. E aquilo é totalmente imprevisível, porque a gente é fora de um contexto banco, assim, não tem nada a ver com o banco em momento algum. A gente não patrocina o futebol, que poderia ter uma perna ali com esporte, mas o restante todo não. E de repente ele solta aquela entrevista. Então, assim, a cultura do monitoramento é que nos permitiu ser ágil ali, porque no momento que aquela notícia surgiu, ela aparece nos principais portais, em alguns que nem tem hoje, mas a gente pegou ela no Brasil Econômico na época, saiu também no Portal Terra e em outros, enfim, em todos, né, depois, mas os primeiros que deram ali, a gente conseguiu pegar aquilo, e foi muito rápido, assim, numa época em que não tinha WhatsApp, a gente monitora aquilo, solta por e-mail, para a nossa alta gestão aqui dentro. O meu chefe, na época, o Marco Túlio, ele já pega o telefone e já liga diretamente para o presidente, fala, ó, aconteceu isso, estou te mandando uma proposta de resposta, passa com diretoria e tudo mais e tal. Aquela proposta de resposta é rapidamente trabalhada, devolvida, a gente entende, fala, putz, mas aqui ficou talvez uma parte que precisa melhorar, volta, edita novamente, retorna e responde. Entre a publicação da notícia e a nossa resposta, passaram 13 minutos naquela época. Assim, para mim é um caso emblemático, assim, de que o monitoramento, a agilidade de entender que aquilo poderia gerar uma crise e tudo mais, e a sensibilidade de como responder. Também foi muito importante ali naquela época, que passa um pouco pelo Mamãe Me Adora, que o Lassans falou, mas assim, como é que ele falou que se eu lidasse com, se quisesse moleza, ia trabalhar no Banco do Brasil. Se eu falo que não tem moleza não, você poderia ter um sindicato, por exemplo, bravo dizendo, não tem mesmo, olha só, tanto de pressão que tem e tudo mais. Se a gente fala qualquer coisa diferente que pudesse transparecer que é tranquilo sim, por exemplo, os próprios funcionários, o público interno poderia ficar revoltado, porque onde já se viu falar da gente assim e tudo mais. Então, você tinha uma linha tênue ali, muito complexa de poder dizer. Você estava lidando com futebol no Brasil daquela época, que era mais apaixonado por futebol do que hoje, aparentemente, assim, antes do 7-1 e tudo mais. Então, você tinha uma situação muito complexa de resposta ali, que, no fim das contas, foi uma resposta muito elegante, assim, de dizer que no Banco do Brasil todo mundo trabalha com empenho e dedicação, que não é nem a moleza e nem o contraponto da moleza, mas, assim, dedicação ali pelo desenvolvimento econômico sustentável do país, das diversas regiões, etc. e tal, e deu uma leve cornetada dizendo que o vôlei que o Banco do Brasil já vinha patrocinando desde o início da década de 90, na época ele era campeão mundial e que poderia contribuir, por exemplo, para o Brasil tentar alçar o Hexa ali e tudo mais, deu uma cornetadinha ali. No fim das contas, isso gerou uma ligação muito amistosa entre as instituições. Luiz Felipe Scolari ligou para o banco, conversou com o presidente na época, se desculpou, e aquilo, enfim, foi uma fala desastrosa naquele momento, mas que necessitou de uma agilidade ali de resposta. Então, assim, eu coloco esse exemplo aqui porque, para mim, ele foi muito
ele é muito pitoresco, até muito emblemático, assim, do que você não precisa de uma desinformação arquitetada com a maldade e tudo mais. Às vezes uma fala desastrosa de alguém, pode ser sua fonte ou de alguma outra pessoa pública e tudo mais, pode acarretar em possibilidades de pequenas crises de imagem, assim. É claro que isso não ia corroer a imagem do banco e tal, mas você ia apanhar ali dia após dia se por acaso não tivesse uma agilidade de resposta, né? Então a gente confia muito no monitoramento, identificação, mensuração, etc., que eu comentei aqui, nessa graduação de reportes, assim, de alertas de nível 1, 2, 3, 4, e isso dependendo da repercussão e da evolução de volumetrias, podendo evoluir para incidente, ou então uma crise mesmo, de fato, e aí depois tratamentos de crise, como se dá, né, salas de crise, etc., para poder ter o tratamento. E assim, tudo isso pressupõe uma capacidade analítica e agilidade, tomadas de decisão muito rápidas, assim, no fim das contas, né? E tudo isso cada vez mais. Comecei falando aqui sobre a fragmentação de discursos, né, da narratividade, cada vez mais precisa de novidade para poder compor ali o feed de notícias. Isso exige da gente também uma agilidade de, de preparar conteúdos, de estar presente na mídia também, né, conseguindo dar a tal da carne aos leões que o Lassans muito bem comentou. Porque senão a gente fica muito pressionado por um mundo que vem numa avalanche de informações, assim. Então, é necessário uma postura muito proativa na comunicação para você poder ter uma boa gestão de riscos. A gestão de riscos, em alguns casos, a gente acaba lendo, ou então participa de alguns fóruns em que parece que é uma área mais passiva, né, de ficar aqui, vamos ficar atentos apenas e tal, mas acho que a área de gestão de riscos precisa ser cada vez mais atuante para ser propositiva também. Essa mensuração toda, conseguir apoiar a produção de conteúdos, a produção de notícias, né, enfim, tô tentando correr aqui, irmão, não sei se eu tenho mais 5 minutos, aí a gente tem uma vez a gente estava trocando uma ideia aqui internamente sobre, na minha época de comunicação interna, sobre como que o modelo de pensamento jornalístico ele é interessante. Vocês comentaram aqui o quanto isso, isso é um modelo que, entre novas tecnologias ou não, o modelo meio que permanece, né, de títulos, etc. e tal. O modelo de produção jornalística, eu acho que ele é muito interessante assim para poder prevenir riscos assim também. A gente começou a trabalhar com as áreas de produtos e serviços aqui, com que a gente fez até uma brincadeira na época, porque falava-se muito do design thinking, né? Como estava meio que na moda, assim, a gente brincou que era o modelo de pensamento do designer, né? A gente trouxe o modelo de pensamento do jornalista, que seria o journalism thinking, alguma coisa assim, que no fim das contas a gente ia para uma reunião, não como participante daquela reunião da área de comunicação ali, mas a gente ia quase como vestindo um personagem de já sou a imprensa nessa reunião, para poder fazer perguntas dolorosas durante uma reunião, não interessando muito qual é o cargo que estava sentado naquela reunião do outro lado da mesa. Assim. Então, assim, para fazer perguntas difíceis para o presidente, para vice-presidente, para diretor, para executivos, etc. e tal, no decorrer da elaboração de um projeto. Porque, assim, o quanto antes a gente antecipasse uma pergunta difícil, o quanto antes a gente perceberia também o quanto maduro estaria aquele projeto, aquele produto, aquele serviço a ser lançado. E se não tivesse, a gente estava ali mitigando um risco, porque em vez de virar uma manchete de jornal, daria tempo de voltar para a prancheta e produzir adequadamente, né? Então, passava por todos os processos, assim, essas grandes reuniões eram tidas quase como grandes reuniões de pauta, ia para uma apuração, como se fosse uma apuração jornalística mesmo, mas internamente, dentro da organização, né? E tudo mais e tal, e a gente emitia um relatório em formato de reportagem, para dizer, ó, o Banco do Brasil faz isso, faz aquilo e tal, mas infelizmente deixa isso aqui de lado e tal. A pessoa pegava e assustava, pois é, a gente tem que mitigar esse pedaço aqui e tal. O que foi um processo muito interessante, assim, um pouco embrionário dessa segregação de assessoria de imprensa, né, porque a gente trabalhava com esse modelo de pensamento de jornalistas, para a área de gestão de risco, que passa a mensurar, etc. e tal, mas passa a participar também proativamente das reuniões de lançamento de produtos, de serviços, de campanhas e tudo mais, justamente tentando fazer esse serviço de antecipar, sabe, Lassância? Então, essa antecipação, só que de um serviço mais interno e, ao mesmo tempo, sendo retroalimentado também com análise de dados de casos mais anteriores, né, e etc. e tal, de modo que os alertas de nível 1, por exemplo, que a gente recebesse,
estivessem sendo tratados, para que eles não evoluíssem para o futuro, para nível 2, nível 3, nível 4 e tudo mais, e que, com certeza absoluta, eu vou querer conhecer muito aí o trabalho que você desenvolve para a gente conseguir agregar ainda mais em metodologias aqui para o nosso serviço, que eu acho que ele já é robusto o suficiente, mas nunca, quer dizer, já é robusto, mas nunca o suficiente, né? Sempre é importante a gente conhecer novos métodos, novas formas de fazer, porque do lado de lá sempre vai ter gente buscando fazer diferente a desinformação, a fake news e tudo mais. Que concordo contigo, cara, assim, pensando como sociedade, política pública, alfabetização midiática, que apoia, inclusive, a capacidade cognitiva da sociedade, assim, de conseguir ter serenidade para ter discernimento, assim, do que é verdadeiro, o que é falso, etc., num mundo em que as coisas cada vez mais se misturam, né, o verdadeiro e falso, e por aí vai. Enfim, acho que de alguma maneira é o que a gente tem buscado fazer aqui, e tem tido algum sucesso, e sucesso não significa que a gente não passa por crise, né, mas porque acho que elas acontecerão, significa estar pronto para quando elas acontecerem, né, porque isso acho que a grande verdade é essa, assim, sinônimo de rede social é crise, e que elas virão, então você tem que estar preparado para agir, e uma boa gestão de risco e reputação, ela é fundamental, assim, sem o desgaste do termo fundamental, mas é fundamental mesmo, assim, ela faz parte dos fundamentos de uma empresa hoje. Se você tirar essa pilastra, que é a boa gestão de riscos, você pode atrapalhar a estrutura de uma empresa toda, que pode ruir a qualquer momento, se você não tiver uma boa gestão de riscos como um todo, né? E acho que é isso. Muito bem, Giovanni, eu vou fazer um breve comentário, já tem 2 perguntas aqui, né, para a gente iniciar esse debate. Eu gosto muito dessa noção de uma escala Richter, como tem para os terremotos, né? Nível 1, praticamente ninguém sente, nível 2, balança os objetos, e daí vai até o nível 9, para a gente não gerenciar a crise como barata tonta, né? Tem crise, tem um risco, nível 1, ele não vai mobilizar toda a instituição, né? Eu acho muito importante isso, e acho que você trouxe como Lassance ferramentas que a gente precisa atualizar no setor público. A ABC Pública também tem muito essa visão. A gente falou ontem numa turma da PUC, Minas Gerais, uma pós-graduação, com prefeituras, com órgãos, né, não tem essa robustez do Banco do Brasil, mas ficou claro que a administração pública precisa atualizar seu radar, sua sentinela digital. Não tem como. A reputação precisa ser um espelho. Você falar que eu sou bonito, não, mas ser bonito, como assim? Né? Então, essa necessidade de instrumentos, ela é absolutamente crucial, né? Aí você tem esse instrumento, essa capacidade analítica que o Lassance desenvolveu, e aí as empresas públicas têm mais recursos, podem contratar no mercado, etc., etc. Mas o que a gente considera importante é enfatizar essa busca por mecanismos legais, jurídicos, de contratação, de monitoramento, né, dos bochichos das redes sociais. E aí eu já entro um pouco nas perguntas, né, e só queria também comentar que o Forni, que é foi um dos grandes gerentes de comunicação do Banco do Brasil, tem uma especialização em crise, um livro bem conhecido. Quando teve o mensalão, o Banco do Brasil foi muito visado, né? E aí, naquela época, o Banco do Brasil não tinha uma diretoria ainda. Mas aí, eu fui na diretoria de varejo, né, de clientes, estava uma campanha bem intensa. O Banco do Brasil perdeu clientes, fechou conta nesse período. E aí, não. Outro ponto também, que a reputação se constrói de várias maneiras. Então, a entrega ali, o gerente da agência, os funcionários atendendo bem o cliente, olha, seu depósito está aqui, seu investimento vai ser feito, isso minimiza. Ou seja, a responsabilidade da construção da reputação é do conjunto da obra. E a ABC tem enfatizado muito a entrega do serviço público para os cidadãos, né? E aí eu quero lembrar aqui, já pegando a pergunta do Clênio, tá? Já abrindo o debate, há riscos que são positivos. Como gerir esse tipo de situação? Em que sentido a gestão deles é diferente daquela sobre riscos negativos? Até pedi para ele explicar melhor essa pergunta, mas eu quero trazer aqui
eu fiz um estudo de caso breve da Fiocruz, do Instituto Butantan e do próprio SUS. A pandemia foi um risco, digamos, positivo. Ela abriu a perspectiva para que essas instituições da área pública se fortalecessem. Não sei se vocês sabem, hein? O Bill Gates escreveu um artigo no blog dele, em 2023, falando, olha, o SUS deve ser copiado no mundo inteiro. E, olha, o Bolsa Família também é importante. Então, quero dizer que, às vezes, a gente só olha para o copo vazio, né? E não percebe a dimensão que esse país tem da grandiosidade de políticas públicas, um país com esse arranjo federalista aí que o Lassan se conhece muito bem, né? Mas que a gente tem no setor público, no Estado brasileiro, muitas entregas que podem construir a reputação. Então, a primeira pergunta do Clênio, como lidar com o risco positivo, e a Patrícia, acho que alguém está com o microfone ligado, por favor. E a Patrícia Laurentino pergunta, como lidar com a imprensa, mesmo uma imprensa que, mesmo sendo abastecida de informações e dados, esclarecimentos por parte da assessoria, acaba publicando a versão que lhe convém. Então, vou deixar a primeira pergunta para o Lassan, dos riscos positivos, e a segunda para o Giovanni. Tá bom. Amanda, eu vou devolver a bola para você. Você deve lembrar melhor do que eu isso. Quando nessa crise que eu falei de 2000, nessa situação que eu falei de 2007 da dengue, a imprensa foi muito drástica assim com a gestão do temporão e tal. E aí houve no próprio Ministério uma decepção muito grande com figuras da imprensa com as quais o Ministério tinha uma relação muito próxima e falava assim, é incrível, pessoas que a gente tem uma relação de anos, passando boa informação e tudo mais, no meio da crise, eu não lembro se foi nessa crise da dengue, mas no meio da crise não passaram a discordar da gente e tudo mais. Acho que no ano seguinte veio o risco do H1N1. O H1N1 pegou feio ali a gripe aviária pegou feio nos Estados Unidos, algo parecido com o que está acontecendo agora. E aí o pessoal colocou a faca entre os dentes do Ministério. A Amanda vai lembrar disso melhor do que eu. Ainda era gestão temporão. E aí o seguinte, eles não deram brecha para desinformação. Então eu lembro de um episódio em que foi extremamente positivo, assim. A H1N1 acabou não afetando o Brasil. Tinha gente que falava assim, tem que fechar aeroportos, vai ser uma crise total, papapá. E eu lembro de um episódio, quando o Faustão ainda estava num programa na Globo, o Faustão entrevistou um especialista, aspas, em gripe aviária, e o cara falou, essa crise é uma crise terrível, ela vai pegar o Brasil em cheio, as pessoas, isso vai paralisar a economia, as pessoas, se contaminarem com as aves vivas e tudo, que é um risco, né? As pessoas se contaminarem, as pessoas não vão poder pegar ônibus, não vão poder pegar metrô e tudo mais. O Brasil, olha a frase do cara, se os Estados Unidos não estão preparados, imagine o Brasil, olha o vira-lata latino. E aí no meio da entrevista, no início da entrevista, o que acontece? O Faustão interrompe a fala do sujeito, fala assim, peraí só um pouquinho, que o ministro José Gomes Temporão está aqui ao telefone, e ele vai ao vivo responder, e o Temporão, um sanitarista da melhor qualidade, deu uma aula ali no programa do Domingão dos Faustão, e era um domingo, ou seja, tinha alguém monitorando isso, e imediatamente acionou o ministro, e o próprio ministro falou, não, eu quero entrar, não vou passar nem para o secretário, não, eu quero entrar. E entrou, a entrevista do sujeito acabou ali. O Temporão entrou e deu uma aula sobre isso. Mas é isso, você já sabe que o risco vai vir, você já sabe que vai rolar desinformação, você sabe que vai ter uma má vontade, então você já monta essas contramedidas para já atuar. O Giovanni deu ali vários exemplos muito importantes disso. É esse raciocínio mesmo. Essa ideia do raciocínio prospectivo que eu falei, o Michel Godet, que é um dos papas da prospecção analítica, ele tem um método que ele chama de prospectiva, ou seja, você olhar antecipadamente as coisas que podem acontecer, mesmo que elas não aconteçam. Então você trabalha com cenários.
e a gente torce para que o pior cenário não aconteça, mas a gente lida com ele, e a gente deixa contramedidas. A Petrobras, lembra, Armando, um curso que fizemos, você, o Jorge Duarte, eu, e aí a gente trouxe para assessores de comunicação, aí veio alguém da Petrobras e mostrou o manual de riscos, e falou, bom, a gente já sabe, se afundar, se uma plataforma explodir e correr o risco de afundar, a gente já sabe exatamente qual é o protocolo, que o pessoal que está na plataforma sabe qual é o protocolo, a gente sabe o que faz, imediatamente, as decisões já estão tomadas. Vai explodir uma plataforma amanhã, mês que vem, a gente não sabe. Mas se acontecer, a gente já sabe. A gente anda com o step, com o macaco no carro, independentemente de achar que o nosso pneu vai estourar ou não, vai furar ou não. Então, esse exemplo eu acho o mais positivo, assim, e mostrou a segurança e o preparo do Brasil para isso, para uma crise que não aconteceu, que foi essa da H1N1. Armando, me corrija aí se eu estiver enganado na memória. Não, é isso mesmo, e complementando também uma outra dimensão desse risco positivo, você também estava lá. 2004, no Ministério do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, o Bolsa Família tinha acabado de ser lançado no país, e acho que foi um mês antes, ou foi logo em outubro, não me lembro exatamente, mas em outubro, domingo, a gente estava lá na SECOM, né, com o ministro Gusquem, Patrus Ananias, porque ia sair uma bomba no Fantástico mostrando as fraudes. E eu lembro todo mundo desesperado, Patrus, nós, enfim. Aí no final, o Gusquem pede a palavra e fala assim, olha, eu acho muito grave que tenha fraudes no cadastro e acho que a gente tem que aprimorar isso e conter isso, porque isso pode comprometer o programa. Mas vejam, eu não tinha recurso para publicizar o Bolsa Família para o país. E o Fantástico vai comentar o que é o programa, vai dizer como ele funciona, claro, vai dar um negativo. Então, assim, essa capacidade também analítica, né, de entender que aquele risco, né, ele teve uma oportunidade de difundir um programa, né, e hoje 98% das pessoas, aliás, sabem o que é Bolsa Família, mas não sabem qual o ministério que faz, né? Também é muito interessante só isso. Complementar também uma lembrança que esse fato me trouxe, assim, uma das denúncias do Fantástico, de uma das pessoas, em geral era nesse padrão, falou assim, o Gusquem falou duas coisas, é a melhor divulgação do programa que nós já tivemos até agora, foi essa do Fantástico, foi essa denúncia do Fantástico, e outra, vocês viram as pessoas que eles mostraram que não deveriam receber, receberam, um cara com uma camisa mal ajambrada assim, faltando botão, atrás dele uma casa caindo aos pedaços de adobe, e o cara era a classe média do município porque ele tinha uma garagem mal feita, feita à mão, com pau a pique ali, e uma Brasília antiga, enferrujada lá, falou assim, se a pessoa olhar isso e falar assim, gente, essa pessoa não recebe Bolsa Família, ela fica na dúvida, será que ela não deveria receber? Porque o nível para receber era muito baixo também. Então, a matéria trazia essa dubiedade também. Sim. Óbvio que a classe média não deve ter entendido, mas o pobre que olhou aquilo falou assim, poxa, eu estou nessa situação também, né? Era algo muito empático com relação às pessoas que recebiam indevidamente. É isso, o risco pode ser um potencial de qualificar a política pública, né? Bom, agora vamos para a pergunta da Patrícia e estamos abertos para outras perguntas. Giovanni, sobre a questão da assessoria de imprensa, você insiste, dá os dados e acaba saindo a versão que não é a que foi dada pela instituição. É difícil, né? A resposta para isso está em um trabalho prévio e de relacionamento contínuo, assim, para que você tenha condições de evitar que isso aconteça. Vou me agarrar aqui à ideia que eu trouxe sobre a narrativa muito fragmentada, né? Então, se a narrativa ela é muito fragmentada hoje em dia em redes sociais, você está acostumado a rolar feed, uma informação atropela a outra e etc e tal, se você vem enquanto instituição e tem uma postura de relacionamento com o jornalista muito pontual, você acaba sendo uma fala muito isolada, que transforma, se isso fosse uma linguagem gráfica, isso faria um pico da sua presença com ele numa conversa, num diálogo, e depois submergeria e desapareceria, enquanto outros diálogos estão acontecendo.
você está deixando espaço para que as outras informações que esse jornalista está recebendo tenham mais presença com ele. Então, eu acho que o relacionamento pressupõe proximidade e diálogo constante. Você não pode existir enquanto pico só para se defender, ou então só para divulgar algo e desaparecer. Esse relacionamento ele tem que ser constante. E a medida do ser constante e ser inconveniente também tem que ser bem colocada na balança, né? Porque o jornalista está ali com muita fonte falando com ele. Se você quiser ser constante, mas não tiver consistência para isso, com informações muito robustas e tudo mais e tal, para poder transmitir informações de fato relevantes para o jornalista, você acaba fazendo disso o contrário, né? Você acaba passando um papel de chato e o cara fala, pô, pessoa me pentelhando aqui, e acaba te desconsiderando. Então, assim, a presença constante, ela ajuda muito a minimizar que casos como esse aconteçam. Eu acho que já é esse o pressuposto básico, assim. Mas Lassans comentou aqui um caso em que, mesmo com um relacionamento muito forte, total, no momento de uma crise, pode ser que alguns jornalistas pegam e te desconsiderem ali e tudo mais. Nestes casos é mais desafiador, assim, porque você tem que partir para tentar conversas mais aprofundadas, chamar para entrevista, conseguir botar a cara a tapa, né? E no limite do limite, hoje em dia, por mais que isso atrapalhe de um ponto de vista de gerar mais riscos, te dá mais possibilidades também de também ter a sua possibilidade de ter seus próprios canais, né? De ter um diálogo aberto e franco junto à sociedade e etc. Você não está apenas intermediado pela imprensa, você tem condições de colocar, por exemplo, no caso que eu citei aqui de crise que a gente passou, a gente conseguiu emitir as nossas notas sobre fake news e tudo mais nos nossos próprios portais, nos nossos próprios canais e etc., o que faz com que sua mensagem dissemine, talvez não com a mesma força, né? A gente está falando aí de veículos jornalísticos que às vezes têm muitos milhares aí de potenciais de visualização, enquanto os seus canais de uma instituição pública e tudo mais talvez tenham menos, mas ajuda a contrapor. Eu acho que isso é um antídoto importante de ser utilizado, né? Que você tenha diálogo aberto também nesses canais, para que isso não seja apenas pontual. É muito difícil de imaginar um caso concreto em que isso aconteça de forma maldosa, assim, para a gente tentar trazer aqui num fórum, mas ele pode acontecer. Em acontecendo, aí acho que o debate muda um pouco de nível também, né? Se por acaso você estiver percebendo que estiver acontecendo, por exemplo, alguma coisa mais deliberada, assim, de desinformação, por exemplo, tudo mais, aí você tem outros instrumentos, assim, para poder lidar. Um deles, acho que essas ferramentas de checagem de fatos, elas têm sido muito importantes hoje em dia. A gente tem aí uma infinidade de situações em que elas ajudam as empresas e as instituições, as pessoas, enfim, a contrapor essas narrativas de desinformação que podem acontecer. Então você tem desde fato ou fake, projeto comprova, enfim, um tanto que dá para listar aí uma lista grande de projetos desse tipo, que ainda eles, assim, acho que sofrem, porque tem muitos casos, né? Tem mais casos a serem apurados do que os que eles conseguem apurar. Então, o ideal é que uma empresa, uma organização, não precise recorrer a isso, porque esses casos, eles são para situações mais extremas, né? Que já estão no pico alto de volumetria de informação, já estão inundando as redes e tal. Então, quanto antes na base você conseguir dialogar é importante. Quando se fala de imprensa, de veiculou uma mensagem que fosse indevida, por exemplo, e desconsiderou sua postura, acho que uma das saídas também é buscar outros jornalistas, talvez, para tentar contrapor aquela versão eventualmente, tudo mais, colocar sua posição caso trave aqui o diálogo, né? Então, se o jornal A te publicou alguma coisa, mesmo com relacionamento constante, etc., que a gente comentou, e não teve saída, e você tem insumos, informações, tem notícia, tem informação consistente para passar, e aqui está batendo, talvez ir para um outro caminho, com outro jornalista, ou outro veículo e tudo mais, para fazer aquele colchão de reputação, pode ser importante enquanto um olhar mais amplo, saindo do caso específico, para que você tenha condições de continuar pautando sua visibilidade positiva, apesar de uma visibilidade negativa pontual, né? Acho que isso também pode ser interessante. É uma sequência de fatores, né, que devem ser utilizados assim para poder fazer frente a esse tipo de desafio. Mas eu acho que o principal deles, eu acho que
eu cravaria que ainda assim é o relacionamento, assim, é o bom e velho relacionamento. E o relacionamento não é aquela coisa do tapinha nas costas, é o relacionamento com consistência. Se você tiver informação para passar, se tiver condições de chegar para um diálogo mostrando informações, mostrando dados e tudo mais que consigam contrapor uma versão, é muito difícil de que isso não seja aproveitado pelo jornalista ou ao menos que amenize aquela reportagem. E se isso não acontecer e você tiver consistência de fato, outro jornal vai considerar seus dados, se tiver consistência, se tiver notícia ali, né? Então você consegue de alguma maneira contrapor, inclusive fazer com que uma eventual notícia daquele outro jornal A seja passada como uma falha de apuração e etc, qualquer coisa nesse sentido. Mas são desafios assim que tendem a se alastrar, assim. Eu não tenho uma visão muito otimista quanto a isso no futuro de internet, assim, em que cada um vai sendo produtor de conteúdo. Essa lógica do jornalista, ela acaba sendo um pouco misturada também com a lógica do influenciador. O influenciador, ele tem outra visão de como atuar, e aí acaba publicando e diz que ouviu dizer e não tem muito compromisso com essa apuração jornalística, essa ética jornalística que a gente é acostumado de um jornalismo mais tradicional, né? Então, são desafios muito latentes, assim, que acho que as grandes ferramentas são monitoramento, mensuração, etc., tudo aquilo que eu comentei, essa coisa de monitorar, fazer o clipping do futuro, e etc., para que você não seja pego de surpresa nesses casos, para que isso, quando vier a acontecer, seja um caso isolado dentro de um mar de outras informações mais consistentes e robustas que uma organização possa passar. Na minha visão, acho que passa um pouco por aí. Bom, Lassans, tem alguma observação ou eu posso fazer a pergunta? Só lembrando aí, muito a ver com o que o Giovanni falou, o Armando ouviu essa frase também do Franklin Martins, na época que a gente trabalhou com ele, que ele dizia, tem situações em que a gente não entra para ganhar, a gente entra para, primeiro, não perder de WO, a gente não pode perder de WO, e segundo, a gente não pode perder de goleada, então a gente tem que responder. Então é isso, tem crises que de fato às vezes tem consistência, a situação é real, não é mentira, então você tem que lidar com aquilo, você já entra em jogo perdendo de 2-0, mas não pode deixar ir para 4. Mas aí queria também, Armando, se você relacionasse aí nas perguntas, fazer uma pergunta para o Giovanni, que é o seguinte, vou até colocar aqui no chat também, vou colocar o link direito aqui para caber, que é um capítulo que saiu num livro do STF sobre desinformação. E aí eu peguei esse exemplo do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que o TSE montou para combater fake news nas eleições do ano passado, eleição para prefeito. Então, aqui eu faço um estudo do centro, e aí o que surgiu de sugestão aí? Que os órgãos públicos deveriam ter isso. Então, eu queria perguntar se o Giovanni e o Banco do Brasil estão um pouco nessa linha, ou seja, estão usando inteligência artificial, análise de sentimento, vocês têm um núcleo mesmo de rastreamento, e queria aprender mais com a experiência do banco nisso. Como núcleo de rastreamento, você diz sobre esse monitoramento, como ele é feito, é isso? Exatamente. Como é que vocês identificam que o nome do Banco do Brasil está sendo utilizado indevidamente ou devidamente, por quem, por que rede, se tem redes ali por trás, se vocês fazem rastreamento disso só com análise de sentimento, ou estão usando inteligência artificial para identificar onde é que estão essas fontes de desinformação sobre o banco, quando elas acontecem. Certo. A gente se utiliza aqui de uma diversidade de ferramentas possíveis, disponíveis em mercado, mas contando sempre com o apoio de agência de comunicação para isso. O banco não contrata diretamente essas ferramentas do que se chamou de rastreamento, por exemplo, que aí envolve desde clipping mais tradicional de mídia mesmo, por exemplo, ou até mesmo ferramentas que possam medir as menções ao próprio banco nas redes sociais, sejam elas quais forem. Diversas redes sociais contam com API que tornam isso mais possível, não é mais possível, mais facilitado de uma maneira automatizada, inclusive com uso de inteligência artificial para diversas redes, né? Então, você pode estar falando aí desde Twitter, TikTok, etc e tal, mas algumas outras talvez não tenham isso
como um LinkedIn, por exemplo, que aí você tem que fazer uma ronda mais manual, por exemplo. Então, você tem que atrelar tanto um trabalho automatizado, e aí, eventualmente, o uso de inteligência artificial, ela ajuda muito nessa análise de sentimentos, mas aí depois também, no momento de categorização disso tudo, de tagueamento e de a gente conseguir trabalhar com essas análises. Como eu comentei em um determinado momento aqui, a gente está falando de mais de 50 mil menções ao banco em redes sociais por mês, tranquilamente. Em casos que nos geram a atenção, fora os casos que são, acho que está tranquilo, não preciso nem me preocupar. E aí o volume de menções aumenta muito, né? Então é necessário, tanto para uma análise qualitativa quanto quantitativa, ter o olhar automatizado de inteligência artificial, porque a gente está falando de muito volume de dados. No entanto, o último filtro ele sempre vai ser humano, no nosso caso aqui, para a gente evitar falsos alertas, para a gente poder entender se aquele alerta está bem balanceado mesmo, e etc. Assim, tem situações em que você pode incorrer em erros se por acaso não tivesse olhar humano, porque, sei lá, sempre parece que é muito mais bem preparado quem está falando que usa automatização para tudo, etc. E tal. Eu sei lá, não quero que minha fala soe mística e esotérica nem nada, mas assim, a intuição vale muito. Ainda hoje a gente bate o olho assim em algumas notícias assim que eu não preciso esperar o nível de alerta vir. Eu olho aquilo e falo, pô, isso aqui é crise, bora tratar, porque isso significa inclusive um bom tratamento com a agilidade que eu comentei, né? Então, o olhar humano ele é ainda muito imprescindível nisso tudo, assim, porque você pode pescar potenciais crises, inclusive nas entrelinhas de alguma notícia, né? Você vê, cara, isso aqui tá vindo, isso aqui é a maré se afastando para vir uma onda. Então, e aí nesse tipo de detalhe, assim, ainda não tem uma máquina que consiga medir isso. Exemplo, quando você vê um movimento acontecendo, no caso de Banco do Brasil, que possa estar pegando seu concorrente, ou então um movimento acontecendo que possa estar pegando bancos no exterior, ou então um movimento de, sei lá, de que tipo, não tem um exemplo aqui agora, mas você consegue monitorar casos específicos de potenciais crises em outros ambientes, de outras empresas, de outros setores, e, enfim, a gente trabalha com estudos de caso desse tipo, né, para aprender com erros alheios, para a gente não precisar ficar sofrendo para poder primeiro sofrer para depois aprender. Então, você vai aprender com a crise da empresa A, B, C, D, do Brasil ou de fora, para conseguir lidar com aquilo também. E fazer muito simulado de crise, a gente atua bastante também, Bom, trazendo todas as pessoas para uma sala de crise e os ambientes também de media training, de crise e tal. Então, assim, se a gente trabalha com isso, a gente trabalha com muitas ferramentas, mas, assim, não isolaria isso como a única possibilidade de você poder se proteger contra a desinformação. Precisa do olhar humano ainda. Tá. Nós estamos nos 10 minutos finais, nós temos duas perguntas aqui dos ouvintes, e depois eu encerro com um comentário geral. A Viviane Cristina pede para você, Giovanni, repetir os verbos que orientam ou norteiam as ações relacionadas à gestão de riscos de reputação. E a Viviane também pergunta se o Banco do Brasil e IPEA usam alguma técnica de análise de tendências ou estudos de futuros. E tem mais ainda uma pergunta da Lília, da Patrícia, se o fluxo de gestão da crise para uma resposta rápida é voltada pela liderança, está em alguma normatização? Então, são essas as perguntas aqui. E mais uma da Cecília, tá? Eu vou repetir depois, são muitas, mas só para que a gente consiga responder rapidamente. A Cecília está dizendo aqui na pergunta dela que a gente lida com muitos jornalistas, né, e jornalistas de jornais digitais, que publicam a matéria e só mandam um pedido de resposta com posicionamento, mas a matéria já está publicada. É uma nova tendência? Então, são essas três perguntas. A palavra está aberta para vocês, para a gente
Ih, muita pergunta, irmão, já esqueci da primeira. Então começa com essa. Deixa eu começar com essa. Vamos ser breve por conta do nosso tempo, tá, queridos? Para a gente encerrar e todo mundo verbos também. Objetivamente, eu acho que é uma tendência. Quando eu retroajo aqui a 2010, por exemplo, eu lembro de demandas de imprensa que eu recebia na segunda-feira, com prazo para entregar na sexta-feira ou na semana seguinte. Isso foi se comprimindo cada vez mais, e não é raro a gente ter situações em que a gente recebe a pauta, e aí a pessoa fala, ó, quando você mandar o posicionamento, a gente atualiza. Como que a gente lida com isso? Eu acho que é muito com o que o Lassans falou, com a gente conseguir prever futuro, isso é muito doido, mas conseguindo também entender qual é a dinâmica desse tipo de ocorrência. A gente tem situações aqui, para trazer um rápido exemplo de 10 segundinhos, irmão, que a gente tem casos em que o banco detecta, por exemplo, uma fraude de algum funcionário que está cometendo algum tipo de crime e tal, e o que o banco faz? Emite uma notícia-crime para a polícia e tudo mais, vai demitir aquele funcionário, etc e tal, mas não é uma questão estrutural. O banco tem mais de 85 mil funcionários, pode ser que alguma situação dessa venha a acontecer. Em acontecendo, a polícia está de mão dessa informação. Para quê? Para que ela pegue e consiga tentar rastrear uma organização, por exemplo, algum tipo de situação desse tipo. No determinado dia, ela vai soltar um release. Polícia, desencadeia a operação X, que envolve o Banco do Brasil. E a gente percebeu que esse tipo de notícia estava batendo no banco como se o banco fosse parte atuante de alguma fraude. Então você tem que atuar, por exemplo, junto à assessoria da própria polícia. Polícia, quando eu emitir a notícia crime para você, vem em mim antes do release, para eu soltar aqui junto. Esse caso só foi possível porque o próprio Banco do Brasil denunciou, o Banco do Brasil é parceiro da Polícia Civil, da Polícia Federal, de quem seja e tudo mais. Na largada, quando ele solta esse tipo de notícia, meio que meu posicionamento já está embutido ali. Então a gente percebeu ocorrências desse tipo, e a gente minimizou muito esse tipo de caso quando é esse tipo de situação que eu comentei aqui agora, que ele veio a acontecer num passado e hoje em dia já está bem mais minimizado. Assim. São casos em que o jornalista tem pouco tempo hábil, porque assim, se ele não der aquela notícia da operação da polícia que foi hoje de manhã, ele perde para a concorrência dele, então ele está muito pressionado pelo prazo. Então, é o clipping do futuro misturado com entender quem são os atores dessa notícia para ver se você tem capacidade de atuar no bastidor, mesmo sem saber e tudo mais. Então, esse é um caso em que a gente conseguiu atuar para minimizar esse tipo de situação. Agora, é tendência? Eu acho que é tendência, principalmente em situações muito factuais. Hoje em dia, o prazo é pelo menos de um turno para o outro. Assim, o cara manda a demanda de manhã pedindo para tarde, isso é o padrão. Mas é muito comum de ver o deadline não existindo mais. A pauta está publicada e atualizo aí quando você quiser. O que dá também uma certa margem para. Você já olha a notícia e fala, pô, aqui eu não vou nem me manifestar porque já foi mesmo, então às vezes você nem bota a lenha na fogueira e deixa quieto. É muito ruim, é muito prejudicial. O ideal é você conseguir ter oportunidade de se defender, de emitir sua opinião e tudo mais e tal. Mas acho que é uma tendência, Posso já repetir os verbos? Repete os verbos, depois o Lassans, quando você procura os verbos, Lassans, a pergunta da Patrícia, o fluxo de gestão de crise para uma resposta rápida é validado pela liderança? Está em alguma normatização? Podemos ter acesso? Quer dizer, é uma pergunta que vale para os dois, mas como é que você vê essa questão da liderança validar esses alertas? E, Giovanni, então pode passar os verbos aí, por favor. Tá bom. Aqui, para reforçar esse compromisso, a gente tem esses verbos de gestão, né? Então, a gente tem o identificar, mensurar, avaliar, mitigar, controlar, monitorar, reportar e aprimorar. E, embora esses verbos eles estejam organizados de uma forma muito sequencial, assim, né? Na prática, são situações que se entremeiam aí o tempo todo. Eu vou copiar e colar, vou colocar aqui no chat. E aí, se tiverem condições de colocar no chat do YouTube, por favor, Lília, talvez, estou colocando no chat aqui da nossa própria reunião, mas são esses, assim, os que a gente se baseia para poder atuar. Eu acho que o de monitoramento, reporte e aprimoramento, acho que formam aí um triângulo importante da atuação e talvez resuma todos eles. E ainda, Viviane, Lassans, alguma técnica de análise de tendências ou estudos futuros? Talvez você puder resumir um pouco a sua metodologia e responder também a questão das lideranças. E depois, se você responder essas duas perguntas, o Giovanni fala também da questão das lideranças lá, para validar esse tipo de respostas. Então, eu mandei aqui no chat uma lista grande de links, inclusive da minha página lá no IPEA, em que tem os estudos que eu retomei em 2024,
Os estudos que eu fiz de 2011 até 2015, pelo IPEA também, e tem um texto para discussão metodológico, ou seja, como é que você analisa, e isso combinando muito com o que o Giovanni falou, tem que ser uma coisa muito customizada para a sua organização. Os atores são diferentes, as agendas são diferentes, os ciclos dos problemas são diferentes também. O problema é um organismo vivo, né? A gente tem que saber que o problema é um organismo vivo. Ele tem família e assim por diante. Ele se comporta de uma determinada maneira, ele cresce, ele desaparece, ele volta e assim por diante. E a questão da validação dos fluxos, aí, o certo é isso, o certo é você cuidar disso na alta administração e treinar a alta administração para não cometer erros, pelo menos os erros mais banais. E fazer isso atualizando também a lista de riscos. Em 2023, por exemplo, quando eu fui coordenador da comunicação do IPEA, já tinha surgido uma notícia sobre os gastos corporativos, de cartão corporativo do governo anterior, do governo Bolsonaro. Passagens diárias, cartão corporativo, tinha explodido e coisas injustificáveis, tipo motociata, essas coisas já estavam nascendo. E aí, imediatamente, o IPE não tinha nada a ver com isso, mas eu falei assim, olha, como sempre, gasto com cartão corporativo, diárias, passagens, é uma coisa importante. Então, a gente orientou a presidenta, os diretores, que tinha uma tradição. O IPEA era o seguinte, você vai para um evento internacional, você vai, palestra, volta, pronto, você cumpriu sua missão. Falei, não, a partir de agora, antes de você ir, você vai ter que dizer para onde você vai, o que você vai fazer, qual que é a importância disso nesse evento, qual que é a importância disso para o IPEA, para o país, já faz um resuminho antes de você ir. Quando você voltar, você faz um relatório. Se surgir alguma coisa dizendo, o que esse pessoal está fazendo no exterior, que é um assunto sensível, você mandar alguém para viajar para o exterior, porque não é barato, você tem que saber exatamente assim, qual é a importância desse evento que justificou a ida de um diretor, da presidenta, e assim por diante. E por que depois? Porque se isso surgir depois, a pessoa nem lembra de direito a quantidade de reuniões que ela fez lá, o que ela tratou, onde é que estão os slides da apresentação dela. Então, essa foi uma contramedida. É um pouco isso, você antecipa os riscos, chega para a alta administração e diz, faça isso e não faça aquilo, porque senão é caixão e vela preta. Muito bom. Excelente, Lassance. E, Giovanni, quer comentar sobre a questão da alta liderança? Confirmar o que o Lassance falou, acho que treinamento é muito importante. Eu comentei na última resposta que a gente trabalha com alguns simulados, acho que isso nos ajuda muito. É simulado de crise que ajuda não só sobre fluxo de resposta, mas sobre fluxo de tratamento de uma crise, cada um sabendo como se portar no momento de uma atuação. Então não é só um media training em crise enquanto porta-vozes, mas é uma crise mesmo enquanto ela acontecendo. A tecnologia, saber o que faz no momento de crise tecnológica, a área de cliente sabendo o que tem que fazer, a comunicação também, todos eles como que se moldam aí nessa questão de ser esse organismo vivo, né? Como que interagem entre si. Semestralmente a gente tem grandes simulados assim para poder fazer que são um tempo de agenda importante para esses executivos que estão à frente dessas áreas. A gente tem executivos que são membros fixos das salas de crise, né? Como, por exemplo, a área de comunicação, a área jurídica, a própria área de segurança, tecnologia e tal. Então, essas pessoas têm que saber agir de pronto, né? E acho que essa cultura de gestão de risco vem de longa data. Armando retomou aqui a época do FONE aqui também e tudo mais. Acho que essa escola de assessoria de imprensa e que também é meio que o embrião da parte de gestão de risco, elas são sementes que geraram frutos que ainda hoje tornam o nosso trabalho aqui mais fácil, porque já é da cultura do banco o entendimento de que a imprensa, ou então essas questões de alerta de risco de reputação, demandam respostas muito ágeis. Assim, a gente ouviu uma vez numa reunião que tinha um vice-presidente dizendo assim, seguinte, se você precisar de alguma coisa, me mandar um e-mail, se precisar de alguma coisa, manda um WhatsApp, se precisar de alguma coisa, só me ligar. A única pessoa que eu atendo, independentemente da reunião que estiverem me ligando, é a área de comunicação do banco, porque se eles estiverem me ligando, eles têm a noção de que a ligação é
é quase que um sinal entre a gente para que, ó, pare o que você estiver fazendo, não interessa a reunião com qual empresário que você tiver, com qual governante, atende, dá um jeito de atender, porque pode ser que seja uma crise. Então, esses pequenos sinais, assim, ajudam também. Eu não vou ligar para um vice-presidente do banco para uma coisa que não precisa de uma urgência, eu posso mandar uma mensagem, posso mandar um e-mail. Mas se eu ligar, ele sabe que é urgente, então ele vai parar. Acho que essa coisa de não desgastar o alerta é interessante, porque quando ele for alertado, ele sabe que ali exige uma necessidade de atenção rápida, né? Então, acho que essa cultura de gestão de risco e de resposta rápida, ela foi moldada ao longo do tempo e para hoje, para a gente está mais fácil isso, porque vem na formação de executivo para executivo. O executivo novo que toma posse, ele já viu o chefe dele lidando dessa maneira, então meio que está meio... O exemplo está carregando isso de um jeito muito benéfico para a gente, assim. Bom, gente, a última pergunta, que é um comentário, e já quero agradecer muito a participação, né, de Giovanni, do Lassance. Esse tema é um tema rico e inesgotável, é um clichê, mas realmente a gente ficaria com muitas horas debatendo, enfim. O Humberto Leite comenta que a gente hoje está lidando com comunicadores que não são necessariamente profissionalizados, não tem nenhum compromisso, né, deontológico, né, ético com a profissão. E eu quero até também, a gente chama influenciador, mas muitas vezes ou 99% é um propagandista digital, é um comerciante digital, pena que colou esse termo influenciador. E aí ele, né, lamenta isso, né, enfim, e eu queria perguntar a vocês que peso que vocês dão para esse mundo digital, influenciador, redes, e para a imprensa tradicional, que, embora com menor poder também, né, na ótica da convergência de mídias, né, do Jenkins, faz parte. Bem rápido, por favor, para a gente poder encerrar, e agradeço a pergunta aí do Humberto. Quem começa? Posso começar aqui. O peso que a gente dá para o influenciador, acho que ele tem que ser muito calibrado com, de fato, o peso que ele tem, assim, né? Para a gente não confundir o influenciador tudo dentro de um mesmo balaio. Tem influenciadores que eles, de fato, influenciam, tem influenciadores que eles só têm um tanto de números, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente avalia as variáveis possíveis dentro desse mundo que está todo debaixo desse guarda-chuva do que é um influenciador. Então, a gente tenta observar muito bem essas questões todas, assim, de quantos seguidores que ele tem, mas também quanto engajamento que aquilo está gerando. Infelizmente, a gente sabe que tem muitos influenciadores que o número de seguidores não condiz com os seguidores de fato, assim, então você vai ter um número exorbitante, mas na hora que você vê o engajamento é pouco, então aquilo tem um potencial de alastrar o incêndio menor, por exemplo, ou qualquer coisa assim. Mas a gente tem aqui um núcleo de atuação com influenciadores, de um ponto de vista publicitário, né, os influenciadores que falam pela marca do banco, que estão junto com a gente em campanhas, etc e tal, e até isso também é uma margem importante de risco de reputação, porque é a marca daquele influenciador sendo atrelada à sua própria marca, né, então acho que é um trabalho preventivo que sempre é feito também, tanto na postura proativa de comunicação, para a gente estar medindo e entendendo se aquele influenciador ele fala com os valores da marca do banco e quais são os riscos envolvidos em ele estar numa campanha, por exemplo, ou em posts pontuais e tal. Então, demanda da gente uma série de estudos mesmo, assim, para poder categorizar quais os pesos que cada tipo de análise podem ter para avaliar se um influenciador ele é potencial rostinho bonito na sua campanha. Mas quando é a parte negativa, eu acho que é mais complexo, assim, porque daí você tem que lidar com a ética do influenciador e cada um tem sua própria ética, assim, é diferente da imprensa, que de alguma maneira existe uma ética jornalística que a assessoria de imprensa já sabe como lidar. O do influenciador é um mundo novo, assim, você tem gente que é influenciador que tem espaço para diálogo, você tem gente que é influenciador que se você ligar para ele, a mera ligação se torna uma ferramenta a mais de o Banco do Brasil me ligou, então ele sente que incomodou a grande empresa, e ele usa aquilo em prol da própria rede dele de querer se propagar ainda mais. Então, essa medida de vale a pena esse contato ou não, em que momento que você faz esse contato e etc., é uma linha muito tênue, assim, que a gente ainda vem estudando ao longo do tempo para poder atuar. Tem influenciadores que já são mais profissionalizados, né, que daí tem espaço de diálogo, tem seus agentes, etc. Acho que fica mais fácil de conversar.
mas você tem muito oportunista nesse mercado também, né? O que torna tudo muito mais complexo quando você tem uma empresa do porte do Banco do Brasil, que tem a marca de banco, ou seja, uma baita de uma cifra, o cara olha e fala, opa, dinheiro. Então é muito difícil, assim, para a gente dialogar com influenciadores de diversos níveis distintos. Tem um mundo muito profissional nesse mercado, mas tem um submundo muito difícil de lidar ainda, que a gente tem que entender e que é um passivo de risco, assim, importante para a gente estar atento. Lassans, por favor. Essa é uma discussão essencial que tem várias arestas, é um problema cabeludo, que difícil de lidar com ele. Então, assim, uma das coisas principais, a gente precisa entender se a gente vai investir pesadamente ou não nas redes sociais, com publicidade, com impulsionamento e tudo, ou se a gente vai atrás de um outro modelo. Eu tenho um texto que ele já é meio antigo, ali, 2015, em que a gente tinha, enfim, é uma análise dos gastos de mídia do governo federal. E o nome do título, o título do artigo já é meio autoexplicativo, dizendo: o governo federal financia mídia cartelizada, mais cara e menos plural. Então, quando a gente começou a investir mais em internet, a gente começou a investir mais pagando dinheiro para o Facebook, né, para a Meta como um todo, hoje em dia, né, o ecossistema da Meta, da Google e assim por diante. E não nesse artigo, mas em outro eu falava assim, será que não dava para a gente publicar editais públicos, as empresas, os ministérios, e chamamentos para comunicadores da sociedade civil que tivessem bons projetos de comunicação pública, de direitos, de serviço e tudo mais, e isso fosse claramente patrocinado, dizendo assim, essa pessoa presta um bom serviço numa organização comunitária, que legal, e a gente também se apropriar desse conteúdo no melhor sentido para dizer, isso aqui é uma boa forma de comunicação feita por pessoas que estão nas redes sociais e que travam o bom combate. Eu acho que a gente deveria pensar em coisas desse tipo. A outra é a gente se desintoxicar das redes sociais. Ali no IPEA, a gente tinha uma pesquisa mostrando que a rede que tinha mais a ver com o perfil do pesquisador do IPEA era o LinkedIn. Então, a gente recomendou, assim, tudo bem, você gosta do Instagram, do Twitter, fica à vontade, mas, assim, se tem uma rede que tem mais a ver, onde você vai encontrar a maioria dos pesquisadores do IPEA, das universidades, falando sobre assuntos que têm a ver com o que você fala, é lá. E evite ser a pessoa com a melancia no pescoço, que fala de tudo, que fala de coisas que você não tem experiência profissional, que você não tem estudo sobre isso, porque senão você se desmoraliza e você desmoraliza o Instituto também. A gente tinha alguns exemplos claros disso que eram mal vistos. E a gente sugeriu isso. Eu mesmo eu tenho hoje ainda, acho que 6.000 e tantos seguidores no Twitter, mas eu abandonei o X, né? Por várias razões. Não vale a pena. Eu achei que não valia a pena fazer isso. E o desafio maior, Armando, Giovanni, Lília, colegas que estão aqui, eu diria que é o seguinte: a gente está num momento que há muito tempo atrás o Castells dizia, a gente deixou a comunicação direcional para a comunicação multidirecional. Então, assim, a gente precisa ensinar, e a gente precisa ensinar, inclusive, as nossas equipes de comunicação, que as equipes de comunicação não dão conta mais do recado sozinhas. Se a organização inteira não se comunicar, se a organização inteira não produzir conteúdo, não vai dar certo. Aquela coisa assim, surgiu uma crise com o nome da sua organização, tá pegando mal pra caramba. Vou esperar ver o que a presidenta ou a turma da comunicação vai dizer. Não, você tem a informação, você tem que ir para o embate. No WhatsApp, que é uma rede essencial para a família, amigos e tudo mais, você tem que interagir ali dentro. Infelizmente, e você tem que treinar a sua organização para isso, a produzir conteúdo, a escrever em linguagem simples, a fazer coisas que sejam para o público leigo, mesmo que você faça coisas que são mais cifradas ali para o público especializado, tente fazer um texto mais simples, para colocar num nexo políticas públicas, colocar em algum outro local, né, ampliar um pouco a sua audiência, tente fazer um podcast, participar de entrevista com a ABCP, e assim por diante. Então, a gente tem que treinar a nossa turma de que, assim, você é o principal comunicador da nossa organização. A gente não comunica, a gente só embrulha para presente, a comunicação só embrulha para presente.
quem dá a matéria-prima daquilo que o banco faz, que o IPEA faz, que a ABC Pública faz, é você que está à frente disso, é você que produziu esse texto, é você que produziu essa pesquisa, é você que tem esse dado na mão, e assim por diante. Então, era um trabalho difícil. O IPEA foi acostumado a ter medo de jornalista, ou a fazer isso por debaixo dos panos, era uma coisa meio esquisita. A gente falou, não, você pode, você deve, a gente não tem poder nenhum para te proibir de falar com a imprensa. O que a gente pode fazer é te orientar e evitar que você caia em armadilhas, e é você cuidar da sua reputação e da reputação de onde você trabalha, porque, na verdade, é o seu melhor cartão de visitas. Gente, obrigado a todos que assistiram esse ABC Pública Conecta. A gente, em suma, nós percebemos o quanto nós precisamos repensar nossas práticas, né, esse mundo de convergência que está nos obrigando aí a ter uma comunicação interna mais proativa, um monitoramento, né, inteligente, humano, como o Giovanni citou, e entender que resiliência talvez seja a chave dessa questão aí da reputação e do risco. Resiliência no seguinte sentido: a gente vai levar pancada, a gente vai ser, digamos, agredido na nossa reputação, questionado, daí a importância de prever esses riscos, né? O volume de riscos multiplicou nessa era da velocidade, então essa agenda prospectiva, futuro, vai nos ajudar a prever os riscos, porque a reputação é como se fosse o nosso depósito bancário, né? E aí é guerrilha também, é guerra, né? Leva bomba, joga, toma gol, faz gol, né? E essa observação de uma coisa dinâmica, né? Não nos assustarmos, às vezes, com um momento difícil, porque faz parte da reputação, né? Essas grandes marcas aí idolatradas, pega o retrospectivo, Nike, Apple, todas têm crises, todas, não tem essa, né? Como lá você se lembrou, o Papa, Madre Teresa, enfim, né? Então, o setor público também tem essa... eu cito muito o SUS como um grande exemplo, né, de um Estado muito questionado, uma visão muito privatista, que a gente tem assistido, mas a capacidade de entrega tem problemas? Claro, mas ele também tem entregas, né? Então, acho que esses instrumentos, essa discussão foi muito rica, nos ajuda a pensar, repensar, e a ABC Pública está muito feliz de ter esse debate. Queria agradecer novamente a Lília. Se a Lília quiser fazer alguma palavra final, eu encerro aqui o evento agradecendo a todos, e com certeza a gente vai voltar a discutir esse assunto, conhecer melhor na prática essa metodologia, né, que o Lassans está utilizando, ouvir mais o detalhamento aí da visão do Banco do Brasil de gestão de riscos e trabalhar a reputação do setor público. Considero que a reputação do setor público, no momento de extremismo, ela é fundamental para a gente garantir a democracia. Em última instância, o jogo final é esse. Agradeço também, Armando, os colegas Giovanni e Lassans pela parceria, pela paciência aí conosco nos bastidores, e também por nos trazer muitos insights tão importantes, e a gente sabe que informação é poder, isso nunca vai mudar, e para a comunicação isso se reverte em uma via de atuar estrategicamente, né? Então, se a gente busca informação atualizada, se a gente leva a informação para os nossos gestores, a gente fortalece o viés estratégico da assessoria de comunicação, que é uma demanda também atualíssima, sempre atualíssima nas áreas, né? Então, muito obrigada, é um prazer ouvi-los e aprender com vocês. Um abraço a todos. Bom dia. Um abraço.